Los Angeles Lakers 119-95 para cima do Milwaukee Bucks. A verdade é que não foi um jogo competitivo. O Lakers foi muito superior, conquistou essa vitória com extrema facilidade. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos começar a olhar pelo lado perdedor, lado de Milwaukee Bucks, que ainda é muito dependente do Giannis, cara. É o mesmo discurso de 3, 4 anos atrás, porque troca jogador, tenta coisas novas, mas sempre fica refém do Giannis ser o cara que tem que resolver sozinho. Do Lakers até tem isso também com o Doncic, mas você agora tem um pivô de certa imposição, que é o DeAndre Ayton, e tem o Austin Reeves que ajuda bastante. Aqui no Milwaukee, cara, é torcer pro AJ Green estar inspirado nas bolas triplas e o Rollins fazer um bom jogo e conseguir auxiliar um pouquinho o Milwaukee Bucks. Só. Então a diferença de qualidade é grande, é só o Giannis que se sobressai nesse time. Quando o tio Lillard saudável, você até podia distribuir esse protagonismo. O Lillard já foi embora e na reta final toda hora estava machucado. Então esse Milwaukee é muito refém só do Giannis. Se o Giannis for embora, esse time acabou. Enfim, Giannis com 32 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, bom jogo dele. Depois AJ Green, 15 pontos, todos através de bola tripla. O Rollins com 10 pontos. O único ponto que eu acho que tem como esse time do Milwaukee ser competitivo e pensar em chegar grande é se o Rollins for uma das grandes revelações da temporada. Ele é bom jogador, mas não a ponto disso, até o momento. Então, o Rollins tem que chegar a uma média de 20, 25 pontos por jogo para o Milwaukee ser uma equipe competitiva. Que esse é o cara que eu acho que pode ajudar o Milwaukee. Ou você confiar no Kuzma. Só que é um cara que é muito oscilante também. Então, ó, por exemplo, o Rollins 10 pontos. O Miles Turner, cara, eu gosto bastante do Indiana Pacers. Mas ó, o Miles Turner fez 3 pontos e 8 rebotes. Como é que você vai confiar num cara que faz 3 pontos, sendo que depois do Giannis era para ele ser o protagonista, né? Então, assim, eu gosto do Indiana, que nem eu falei. Mas o Miles Turner, que veio do Indiana, é um cara que foi importante pro Indiana porque não tinha o peso em cima dele. Porque lá no time do Indiana são muitos coadjuvantes bons. Então, se o Miles Turner vai abaixo, não tem problema. O Naismith compensa, o Nembhard compensa, o Shepard compensa, TJ McConnell compensa, Obi Toppin compensa. Aqui no Milwaukee, cara, o Miles Turner tem que ser um protagonista, com médias de 15, 20 pontos. E ele é um cara que oscila muito. Fora que o Miles Turner é um cara muito grande, só que não tem imposição. Tanto é que a principal característica dele é a bola tripla. Um cara de 2 metros. E a principal característica dele é a bola tripla. Então, é um cara meio passivo, para ser sincero. Pelo tamanho da força física dele, ele não consegue se impor. E sei lá, eu acho que ele não tem o protagonismo que o Milwaukee precisa. Se ele tiver a função tipo do Brook Lopes, para ser um terceiro, quarto jogador do time, de vez em quando aparecer com uma baita partida e ter uma média ali de 10, 7 rebotes no geral, beleza. Só que esse time do Milwaukee então precisa encontrar outro cara para ser o coadjuvante principal. Porque o Miles Turner não dá para confiar na regularidade dele. E o Kyle Kuzma, que é o que eu falei, não dá para confiar também. O cara fez um ponto, cara. 0 de 6 nos arremessos do Kuzma. Então, assim, é um cara que vai chegar e de repente meter 25 pontos. Aí no jogo seguinte vai fazer 2. Aí depois vai meter 20 pontos. Aí depois vai fazer 5. Não dá para confiar no longo prazo em um jogador assim. É bom, tem qualidade, mas é muito irregular. Então, assim, nesse quinteto inicial, é o Giannis que tem que fazer tudo. É ele que pega ponto, é ele que faz ponto, é ele que pega rebote, é ele que dá assistência. AJ Green, só nas bolas triplas. O Rollins ainda é um cara muito novo, não tem como você depositar todas as expectativas nele para ser o protagonista depois do Giannis. O Miles Turner é um coadjuvante que é irregular. E o Kuzma é outro que é irregular pra caramba. Como é que vai chegar longe com esse time, cara? Aí vieram do banco o Gary Trent Jr. também, é basicamente bola tripla. Fez 13 pontos, sendo quase todos de bola tripla. E eu não tô falando que isso é um defeito. Só que para uma equipe competitiva você não pode ser refém de um craque e um ou outro jogador que tenha sua bola tripla. Precisa ter outros caras que fazem mais do que isso. E no Milwaukee só tem o Giannis e talvez se o Rollins encontrar uma média de pontos de 20, 25 pontos. Mas aí eu acho que é cobrar demais dele, porque ainda é um cara muito jovem. Bobby Portis com 8 pontos e 6 rebotes. Gary Harris, que, assim, essa rotação do Milwaukee não é ruim. O Gary Trent é um bom reserva, o Bobby Portis é um bom reserva, o Gary Harris, que veio do Orlando, é um bom reserva, o Amir Coffey, que veio do Clippers, é um bom reserva, o Cole Anthony, que veio
do Orlando também é um bom reserva. Então, para rotação, esses caras são bons. Só que no quinteto inicial mesmo, cara, falta algum protagonista a mais junto com o Giannis. Não dá para depender só do Giannis, né? Então, assim, até esse Lakers que tem o Doncic e o Austin Reeves também é pouco. O Milwaukee tem menos ainda do que isso, né? Enfim, faz até uma boa temporada, porque ó, o Milwaukee tem 8 vitórias e 6 derrotas. Para um time que tem um único jogador, que é o Giannis, é muito até. Enfim. Depois o Sears com 4 pontos, Amir Coffey 3 pontos, com o Anthony zerado, mas deu 5 assistências. Aliás, 5 rebotes e 7 assistências, né? Ele é um bom armador, só que nos arremessos foi muito mal. O Sims zerado também, e entrou até o Thanasis. Thanasis não tentou compo zerado, para ver como é que foi a reta final do jogo. Enfim, e aí a gente vai pro lado do Lakers. Eu já quero destacar o seguinte: o jogador que mais me encanta de ver jogar é o Doncic, com certeza. É um cara com um basquete muito bonito, cara. Jogadas de drible, skills, assistências, bola tripla. O Doncic, acho que em quesito habilidade, é o melhor jogador da NBA, cara. Se a gente olhar pro coletivo da equipe, não tem como falar que é o Doncic, porque o Lakers ainda é uma equipe que oscila bastante. Mas se a gente falar individualmente, o cara que eu olho e falo, esse é o melhor jogador da NBA, eu olho e falo, é o Doncic. O Wembanyama tem um potencial de ser o melhor porque ele consegue abranger todas as características necessárias de um jogador. O Shea tá em um coletivo muito bom. O Doncic sozinho faz o jogo acontecer, né? Já no Dallas era assim, no Lakers também. 41 pontos pro Doncic, 9 rebotes e 6 assistências. O Doncic é incrível, cara. O basquete dele é muito lindo, é muito bonito de se ver o Doncic jogar. Enfim. Depois Austin Reeves com 25 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Em seguida, DeAndre Ayton com 20 pontos e 10 rebotes. Então aqui, ó, os coadjuvantes. Austin Reeves, 25 pontos. DeAndre Ayton, 20 pontos. Do lado do Milwaukee, AJ Green com 15 e o Ryan Rollins com 10. E o AJ Green foi acima da média dele ainda, né? Era pro Miles Turner e o Kuzma serem esses caras. Só que o Miles Turner fez 3 pontos e o Kuzma fez 1. Então é o que eu falo, precisa de alguns coadjuvantes melhores. No lado do Lakers tinha o Austin Reeves e o DeAndre Ayton. Fora que tá sem o LeBron ainda, né? Eu, se fosse o Lakers, trocaria o LeBron, inclusive. Se alguém quisesse, né? Porque é um salário alto, quase se aposentando. Enfim. Não vejo mais o LeBron nesse time. É o time do Doncic agora. É nisso que o Lakers tem que pensar. O Jake LaRavia dessa vez foi abaixo, né? 4 pontos, mas deu 6 rebotes ainda. Foi 1 de 10 nos arremessos. Horrível, horrível. Bronny James começou na rotação inicial. Fez 0 pontos. Jogou só 9 minutos também, né? Veio do banco Jackson Hayes com 10 pontos e 6 rebotes. A verdade é que o Doncic potencializou o DeAndre Ayton e o Jackson Hayes. O DeAndre Ayton, que é um cara que oscila muito. O Doncic está transformando em um bom pivô, uma média de pontos e rebotes altos. E o Jackson Hayes também está aumentando a média de pontos. É porque o Doncic deixa esses caras de uma ponte aérea atrás da outra. É o Doncic potencializando esses outros jogadores. Dalton Knecht com 9 pontos. O Thiero, 4 pontos. Max Kleber com 3 pontos. Ele veio do Dallas junto com o Doncic. Nick Smith Jr. 3 pontos e o Vanderbilt zerado. Então a grande diferença aqui é que existe coadjuvantes melhores no lado do Lakers. DeAndre Ayton, que conseguiu se impor na parte física, e o Austin Reeves, que é um cara que ajuda bastante o Doncic. Do outro lado, do lado do Milwaukee, é o Giannis e só. Giannis Antetokounmpo. Quem é que vai ajudar o Giannis? O Rollins é muito novo. AJ Green é só para as bolas triplas. O AJ Green é para o Milwaukee, é o que é o Jake LaRavia para o Lakers. Se o LaRavia fazer 15 pontos, tá ótimo. Se o AJ Green fazer 15 pontos, tá ótimo. Só que não tem o Austin Reeves nesse time do Milwaukee. Esse Austin Reeves deveria ser ou o Miles Turner ou o Kyle Kuzma. Não dá para confiar em nenhum dos dois. Então, falta algum coadjuvante pro Giannis. Até um tempinho atrás tinha o Lillard. Só que o Lillard não conseguiu se manter saudável. Então, acaba que esse time do Milwaukee, eu acho difícil chegar longe na temporada, porque não tem algum coadjuvante para ajudar o Giannis. Esse coadjuvante, olhando para esse time atual, pode ser o Rollins. Só que a média de pontos dele tem quase que dobrar para esse time do Milwaukee conseguir ser competitivo. Chegar em playoffs, talvez brigar por título. Porque só o Giannis não vai conseguir fazer tudo sozinho. Enfim, bela vitória do Lakers, a verdade é que foi um massacre. O Lakers foi muito superior.
Em determinado momento chegou a ficar, acho que era 70-39, quase que o dobro de pontos, cara. Teve nem graça. E o jogo foi em Milwaukee. Foi um completo atropelo. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.